Este é o vídeo que muitos prefeririam que você nunca visse. Um segredo guardado há mais de 2000 anos. Sócrates sabia algo sobre o desejo humano, sobre o poder invisível. E hoje essa verdade será revelada. Antes de continuar, clique no link da descrição e descubra o método que os homens sábios usam há séculos e que ninguém te contou. Atenas, 420 a.C. Um homem caminha pelas ruas de pedra, sem riquezas, sem beleza, mas todos o seguem. Mulheres, homens, jovens, anciãos. Por quê? Ele não implorava atenção, não perseguia ninguém, não demonstrava necessidade. E exatamente por isso todos o desejavam. Sócrates não era atraente, era magnético. E há uma diferença abissal entre essas duas palavras. A atração física é temporária, o magnetismo pessoal é eterno. Um corpo bonito envelhece, uma mente poderosa se fortalece. Sócrates tinha 70 anos quando foi condenado à morte. E mesmo assim, homens jovens choraram por ele. Mulheres o admiravam. Discípulos se ofereceram para morrer em seu lugar. Esse é o poder que você está prestes a descobrir. A primeira verdade: o homem sábio nunca reage, ele observa. Enquanto você sente raiva, ele estuda. Enquanto você grita, ele silencia. Enquanto você persegue, ele se afasta. Sócrates entendia que toda reação emocional é uma perda de poder. Cada vez que você explode, você entrega seu controle. Cada vez que você implora, você revela sua fraqueza. Cada vez que você persegue, você se torna presa. A mente inferior reage, a mente superior observa. E quem observa, domina. Pense nisso agora. Quando foi a última vez que você perdeu a calma? Com uma mulher? Com um amigo? Com um desconhecido na internet? Quem estava no controle naquele momento? Você ou a pessoa que te provocou? A resposta é óbvia. Você se tornou um escravo das emoções dela. Sócrates jamais permitia isso. Ele assistia as pessoas se descontrolarem ao seu redor. E permanecia imóvel. Como uma rocha em meio à tempestade. Como gelo sob o fogo. E sabe o que acontecia? As pessoas se sentiam pequenas, fracas, desesperadas por sua aprovação. Porque quem não precisa de você, te domina. Existe uma cena famosa. Xântipe, esposa de Sócrates, o insultava publicamente, gritava, xingava, jogava água sobre sua cabeça. E ele sorria, olhava para os discípulos e dizia: depois do trovão vem a chuva. Isso é domínio, isso é poder absoluto. Ele transformou o ataque dela em sabedoria. Transformou a raiva dela em lição. E todos ao redor riram. Não dela, mas com ele. Porque Sócrates controlava a narrativa. Ele não reagiu. Ele transcendeu. E quando você transcende as emoções, você se torna intocável. Segunda verdade: quem domina o silêncio, domina o desejo. Sócrates falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Por quê? Porque suas palavras eram raras, e tudo que é raro é valioso. Você fala demais, explica demais, justifica demais, e com isso perde todo o mistério. Você se torna um livro aberto, previsível, descartável. Sócrates era um enigma, e as pessoas gastavam anos tentando decifrá-lo. O silêncio cria tensão, e a tensão cria desejo. Quando você não responde imediatamente, a outra pessoa pensa em você. Quando você não se explica, ela cria suas próprias teorias. Quando você desaparece, ela te procura. O homem comum enche o espaço com palavras vazias. O homem sábio deixa o silêncio falar por ele. Imagine uma conversa. Uma mulher te pergunta algo. Você não responde na hora. Espera. Olha nos olhos dela. Sorri levemente. E aí responde. O que acontece nesse intervalo? Tensão, curiosidade, desejo. Ela se pergunta, por que ele não respondeu? O que ele está pensando? Ele está me testando? E quanto mais ela pensa, mais você ocupa a mente dela. Sócrates usava pausas longas em seus diálogos. As pessoas ficavam desconfortáveis, nervosas, e então ele soltava uma pergunta devastadora. Uma frase que mudava toda a perspectiva. Esse é o poder do silêncio estratégico. Você não está sendo rude. Você está criando espaço para que o outro revele a si mesmo, porque no silêncio as máscaras caem. E o que vem agora é ainda mais profundo. Terceira verdade: quem entende a si mesmo torna-se irresistível. Conhece-te a ti mesmo. A frase mais famosa de Sócrates, e a menos compreendida. Não é sobre autoajuda barata. Não é sobre afirmações positivas no espelho. É sobre encarar sua sombra, seus medos, suas fraquezas, suas contradições e dominá-los.
Porque um homem que conhece seus demônios nunca será controlado por eles. Um homem que aceita suas falhas nunca será manipulado por elas. E um homem que entende sua natureza nunca será escravo de ninguém. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Reagem, seguem impulsos, obedecem desejos sem questioná-los. São marionetes de suas próprias emoções. Sócrates era diferente. Ele examinava cada pensamento, questionava cada crença, dissecava cada sentimento. E com isso ele se tornou livre. Livre da opinião alheia, livre do medo da rejeição, livre da necessidade de validação. E essa liberdade era atraente, porque as pessoas sentem quando alguém não precisa delas. E isso as deixa obcecadas. Pense em todos os homens que você conhece que imploram por atenção feminina, que mudam de personalidade para agradar, que mentem sobre quem são, que escondem suas opiniões. Por que eles fazem isso? Porque não se conhecem, porque não se aceitam, porque têm medo de serem rejeitados por quem realmente são. E esse medo é sentido, é percebido e é repulsivo. Sócrates nunca teve esse medo. Ele era feio, pobre, controverso e ainda assim amado, porque ele se conhecia. E quem se conhece não pode ser abalado. O homem sábio faz perguntas, os tolos dão respostas. Sócrates nunca dizia, você está errado. Ele perguntava, por que você pensa isso? E então, por que você acredita nisso? E então essa crença faz sentido? E aos poucos, a pessoa percebia suas próprias contradições. Sem confronto, sem humilhação, apenas através de perguntas. Isso é poder conversacional. Você não impõe, você guia, você não ataca, você questiona. E as pessoas se convencem sozinhas. Aplique isso em uma discussão, alguém te ataca. Em vez de revidar, você pergunta, por que você se sente assim? A pessoa para, fica confusa. Ninguém espera essa resposta. Ela esperava uma briga, e você ofereceu curiosidade. Isso desestabiliza, isso desarma, isso inverte o poder. Porque agora ela precisa se explicar. E quem se explica, se expõe. Sócrates usava isso constantemente, transformava agressores em alunos. E no final, eles o agradeciam por tê-los humilhado, porque ele fazia isso com elegância. A próxima verdade, Sócrates jamais diria em público. Quinta verdade, a indiferença é mais poderosa que o amor. Sócrates não demonstrava necessidade, não bajulava, não pedia aprovação. E exatamente por isso as pessoas o adoravam, porque o ser humano só valoriza o que pode perder. Quando você está sempre disponível, você perde valor. Quando você sempre concorda, você se torna invisível. Quando você sempre está lá, você vira mobília. A indiferença não é crueldade, é autopreservação. É dizer, eu não preciso de você para ser completo. E essa afirmação não verbal é magnética. Quantas vezes você já viu isso? Um homem persegue uma mulher, liga, manda mensagens, se desdobra, e ela o ignora. Então ele desiste, desaparece, e de repente ela volta, interessada, curiosa, querendo saber onde ele está. Por quê? Porque ele parou de estar disponível. Ele se tornou escasso. E escassez gera valor. Sócrates não planejava isso. Ele simplesmente não dependia das pessoas. E essa independência era sentida. As pessoas percebiam que ele não mudaria por elas. E isso as fazia querer mudá-lo. Irônico, não? Sexta verdade. O sofrimento fortalece. O conforto enfraquece. Sócrates viveu em pobreza. Andava descalço no inverno. Comia pouco. Dormia no chão. E ainda assim, era mais feliz que reis. Por quê? Porque ele dominou o desconforto. Ele treinou sua mente para não precisar de luxos, para não depender de prazeres externos. E com isso, ele se tornou invencível, porque nada poderia ser tirado dele. Você provavelmente não aguenta 3 horas sem o celular, não aguenta um dia sem conforto, não aguenta uma semana sem validação nas redes sociais. Você se tornou fraco, dependente, controlável, e as pessoas sentem isso. Quando você precisa de muito, você transmite fraqueza. Quando você se contenta com pouco, você transmite força. Sócrates podia ser jogado na prisão, podia ser exilado, podia ser torturado, e ainda assim sua mente permaneceria livre. Ele dizia, eles podem matar meu corpo, mas não podem tocar minha alma. Esse é o tipo de força que atrai. Não força física, força psicológica. A força de um homem que não pode ser quebrado. Porque ele já se quebrou voluntariamente. Ele já enfrentou o pior de si mesmo. E sobreviveu. Sétima verdade. A morte não é o fim. O medo é.
Sócrates foi condenado à morte. Seus amigos choravam, ofereciam suborno, planejavam fuga, e ele recusou tudo. Por quê? Porque ele não temia a morte. Ele temia viver como um covarde. Ele temia trair seus princípios. Ele temia ser menos do que era. E no dia de sua execução, ele estava calmo, sereno, sorrindo. Enquanto todos ao redor se desesperavam, ele consolava seus amigos. Ele bebia a cicuta como se fosse vinho. E suas últimas palavras foram: devemos um galo a Asclépio. Paguem essa dívida. Até o último momento ele pensava nos outros. Até o último segundo ele controlava a narrativa. Esse é o ápice do autodomínio. Não temer a morte. Não porque você é suicida, mas porque você viveu com propósito. Porque você se conhece. Porque você não tem arrependimentos. E quando um homem não teme a morte, ele não teme nada. Não teme rejeição, não teme opinião alheia, não teme fracasso. Ele se torna imparável. Porque o que você pode fazer contra alguém que não tem medo de perder tudo? Oitava verdade. A ignorância é uma escolha. Sócrates dizia: só sei que nada sei. Mas isso não era humildade falsa, era consciência. Ele sabia que existiam infinitas coisas que ele não sabia. E exatamente por isso ele continuava aprendendo. Enquanto outros paravam, estagnavam, acreditavam que já sabiam o suficiente. Sócrates questionava tudo, inclusive a si mesmo, e isso o mantinha afiado, sempre evoluindo, sempre crescendo. A maioria dos homens para de aprender aos 25, para de ler, para de questionar, para de crescer, e então reclama que a vida é injusta, que as mulheres não os valorizam, que o mundo está contra eles. Mas a verdade é simples. Eles escolheram a ignorância, e a ignorância é repulsiva. Um homem que lê, que estuda, que se questiona, que evolui, é inegavelmente mais interessante, mais profundo, mais magnético, porque ele tem algo a oferecer. Não dinheiro, não aparência, mas perspectiva, sabedoria, profundidade. E isso é raro, isso é valioso. Sócrates não tinha nada material, mas tinha uma biblioteca mental que rivalizava com os maiores tesouros de Atenas, e as pessoas se sentavam aos seus pés, apenas para ouvi-lo falar, porque ele oferecia algo que ninguém mais podia: verdade sem filtros. Nona verdade. O prazer é uma armadilha, a disciplina é liberdade. Sócrates podia beber, podia comer em exagero, podia buscar prazeres carnais, mas ele não fazia, não porque fosse puritano, mas porque entendia que cada prazer tem um preço. E esse preço é sempre maior do que o prazer em si. Você come demais e paga com saúde. Você bebe demais e paga com clareza mental. Você busca prazer sexual sem critério e paga com vazio existencial. O prazer imediato é uma droga, vicia, enfraquece, controla. E Sócrates recusava ser controlado por qualquer coisa, inclusive por seu próprio corpo. Ele praticava jejum, não para sofrer, mas para lembrar ao corpo quem mandava. Ele dormia pouco, andava longas distâncias, suportava o frio, e com isso ele fortalecia sua vontade. Porque quando você domina seu corpo, você domina sua vida, e quando você domina sua vida, você atrai. Porque disciplina é rara, e raridade é atraente. Pense nos homens que você admira, eles são disciplinados, controlados, focados. Agora pense nos homens que você despreza. Eles são preguiçosos, impulsivos, fracos. A diferença está na disciplina, e Sócrates era a personificação da disciplina. 10ª verdade. A opinião da maioria não importa. A maioria condenou Sócrates à morte. A maioria o chamou de corruptor da juventude. A maioria o odiava, e ele não se importava, porque a maioria está errada. Sempre esteve, sempre estará. A maioria vive em ilusão, em medo, em conformidade. E Sócrates recusava ser parte disso. Ele preferia morrer sendo ele mesmo do que viver sendo outra pessoa. E essa coragem, essa integridade é o que o tornou imortal. Porque heróis morrem, lendas são esquecidas, mas ideias vivem para sempre. Você vive tentando agradar todos, mudando de opinião para se encaixar, escondendo quem você é. E com isso você se torna ninguém. Uma cópia, um eco, um fantasma. Sócrates era sólido, firme, inabalável. E isso assustava as pessoas, porque a maioria prefere mentiras confortáveis a verdades dolorosas. Mas alguns poucos, os melhores, são atraídos pela verdade, e esses poucos são os únicos que importam. 11ª verdade. O amor verdadeiro é filosófico, não emocional. Sócrates tinha esposa, tinha filhos, mas ele não vivia para eles. Ele vivia para a verdade.
E isso não o tornava um mau marido ou pai. Tornava-o completo, porque ele não dependia deles para ser feliz. Ele escolhia amá-los, não precisava, escolhia. E há uma diferença gigantesca. O amor emocional é instável, muda, desaparece. O amor filosófico é sólido, consistente, eterno, porque é baseado em princípios, não em sentimentos. Sócrates amava a humanidade, não porque ela era boa, mas porque era seu dever. Ele educava, questionava, desafiava, não porque gostava das pessoas, mas porque acreditava que elas podiam ser melhores. E as mulheres sentiam isso. Elas percebiam que ele não as colocava em pedestais, não as idealizava, não mentia para agradá-las. Ele as via como seres humanos, imperfeitos, falhos, mas com potencial. E essa honestidade era atraente, porque a maioria dos homens mente, bajula, idolatra, e as mulheres sabem que é falso. Sócrates era real, e realidade, por mais dura que seja, sempre vence a fantasia. 12ª verdade. No fim, você morre sozinho. Então viva por você. Sócrates morreu cercado de amigos, mas ele sabia, no momento final, estava sozinho. E você também estará. Não importa quantas pessoas você agrade, quantas validações você receba, quantos seguidores você tenha, no final é você e suas escolhas, você e seus princípios, você e sua consciência. Sócrates viveu de acordo com suas crenças e morreu em paz. Você vive de acordo com as expectativas alheias e morrerá em arrependimento. A pergunta que você precisa fazer agora é: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem sou eu quando não preciso impressionar? Quem sou eu na solidão absoluta? Essa é a versão real de você. E se você não gosta dessa versão, mude. Não para os outros, para você. Porque Sócrates não buscava conquistar ninguém, apenas compreendê-los. E é por isso que todos o seguiam. Ele não pedia, não implorava, não perseguia. Ele simplesmente era. E ser autêntico em um mundo de máscaras é a forma mais alta de poder. Agora você conhece as verdades. Agora você entende o segredo. A questão é, o que você fará com isso? Continuará vivendo como um escravo de suas emoções? Ou se tornará mestre de si mesmo? A escolha sempre foi sua. Sócrates apenas mostrou o caminho. Se você quer aplicar essa sabedoria no mundo real, o link está na descrição. O método completo, as técnicas exatas, tudo que os antigos sabiam e que o mundo moderno esqueceu.